Boa noite, boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco nessa madrugada, né? Início de madrugada, porque é Ele quem está nos sustentando até o momento e vai continuar nos sustentando até às 6 horas da manhã e após, né? Com a nossa sopa maravilhosa. Vamos para mais uma mensagem da nossa vigília com um tema bem interessante, né? Ele vai falar a respeito das promessas falsas. Promessas falsas dos mestres falsos, né? Desses falsos mestres. A palavra do Senhor, por si só, ela tem que ser levada com certa seriedade, né? Tem que ser levada de maneira séria, tem que ser estudada de maneira séria e ser compreendida de maneira séria. Assim como a palavra do Senhor, no geral, ela é uma palavra séria, esse momento de suma importância que Pedro está relatando é de extrema seriedade para a nossa vida. Porque ele vai dar um alerta, como é o tema da vigília, para se acautelai-vos dos falsos mestres. Então ele pede para ter cautela desses mestres. Mostra uma seriedade desse tema tão importante. E nesse momento, ele vai falar a respeito de algo que esses mestres prometem para quem os ouve. Eles vão levar, né, um certo ensino. Ensino esse que propriamente já é enganoso. Mas não somente isso, eles querem e vão insistir que as pessoas caiam nesse ensino enganoso deles. Então, assim, eles vão acabar fazendo promessas no meio desses ensinos enganadores deles. Só que essas promessas, Pedro vai deixar de maneira esclarecidas que não tem fundamento nenhum, que, como a gente próprio colocou no tema, são falsas. Só que eles criam isso para justamente trazer a maior quantidade de pessoas para serem enganadas. No versículo 17, Pedro vai colocar aqui duas características, né, dessas promessas que eles vão fazer para as pessoas. O versículo 17 diz assim: esses tais são como fonte sem água, como névoas impelidas por temporal. Interessante que ele vai usar esses dois símbolos, essas duas simbologias, que trazem um significado ainda mais importante para se acautelar desses mestres. O primeiro, ele vai usar em relação a uma fonte que não tem água. Como a gente cantou, né, no cântico agora há pouco, que devemos levar para as fontes, né, os sedentos, aqueles que têm sede, então vamos levar eles para as fontes. Imagina a seguinte situação: nós sabemos que os discípulos andavam, né, faziam viagem com Jesus. Certas viagens, na maioria das vezes, era andando. Então, naquela época, vez ou outra, eles iriam andar por ambientes desertos, né? Ambientes desérticos. Então, a gente sabe que ambiente desértico vai encarecer de água, né? Então, não vai ter uma fonte ilimitada de água. Uma hora ou outra vai acabar no meio da viagem. Então, vai ter que continuar o trajeto, seguindo um trajeto sem água. E imagine só, andar no deserto com um sol escaldante, né? Daquela época. Como o professor Alessandro falou uma vez, não é o sol de Manaus, não. Porque se fosse o sol de Manaus, seria pior, né? Para eles. Mas Deus poupou eles, não colocou o sol que tem em Manaus, não. Era um sol mais tranquilinho para eles. Então, mesmo assim, um sol escaldante, né? Na cabeça, o clima
desértico e sem água. No decorrer da caminhada, vai e se acha uma fonte, né? Viram uma fonte ao longe, e eles estando no deserto, às vezes a gente pode pensar, né? Ah, não, aquilo ali é uma miragem. Eu já estou cansado, já estou aqui nas últimas. Aquilo ali é miragem, com certeza. E vai andando até chegar na fonte. Quando chega na fonte, não é miragem, é real. Só que o que vai deixar triste é que essa fonte não tem água nenhuma. Gerou ali certa esperança, né? Gerou ali certa expectativa quando vê a fonte ao longe, tendo sede, quando chega lá, não tem água. Ou seja, não tem conteúdo nenhum, não tem fundamento nenhum. É assim que era essas promessas desses falsos mestres e o ensino que ele levava para as pessoas. Era, de certo modo, atraente, era bonito de se ver, era bonito de se ouvir, só que não tinha fundamento. Não ia gerar nada. Não ia tirar proveito nenhum aqueles que seguissem esses ensinamentos. Outro exemplo que ele dá é da névoa. Ele fala da névoa como se fosse a névoa de neblina, né? As nuvens de neblina. Só que eu parando para analisar algo interessante, se servir para a compreensão dos irmãos, eu pensei na seguinte situação. Alguém está fazendo uma plantação, né? Está ali germinando suas sementes, fazendo uma horta, né? Então, em determinado tempo dessa plantação, está necessitando de água, né? Necessitando de água. E essa pessoa, ela precisa de água da chuva para cair ali, para poder as plantas crescerem da melhor maneira. Então, a pessoa espera e começa a se formar nuvens ao redor do céu. Então, vai se formando, vai se formando, vai se formando nuvens e a chuva cai. A chuva cai em cima da casa, a chuva cai no vizinho, a chuva cai em vários cantos, menos aonde está a plantação. Pergunto, vai gerar algum fruto a minha plantação sem essa chuva? Não. Eu vi as nuvens se formando de várias maneiras diferentes, só que ela não vai surgir o efeito que eu queria. Da mesma maneira, gera uma aparência significativa, só que não vai gerar nada. Não vamos tirar proveito nenhum. Era isso que Pedro queria deixar esclarecido para aquelas pessoas que estavam se deixando enganar por esses falsos mestres, que aquilo que eles estavam seguindo não tinha fundamento, que aquilo que eles estavam seguindo não ia gerar benefício nenhum para eles. Pedro agora, seguindo para o versículo 18, vai falar mais detalhes sobre esses falsos mestres em relação a essas promessas deles. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engondam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Um ponto interessante que esse final, Pedro vai colocar aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. O que dá a entender é que Pedro estava dizendo que aqueles que estavam, em sua maioria, não quer dizer que vai se fechar esse público, mas na sua maioria, eram pessoas novas, eram pessoas que estavam conhecendo o evangelho, assim, estavam novas na fé, no que eu dizer de agora, novas na fé. Estavam conhecendo ainda o evangelho, estavam no seu início, na sua caminhada, na sua jornada na fé, ainda estavam iniciando. E eles iniciando, e se eles não tivessem alicerçados verdadeiramente,
quando viessem esses ensinos enganosos, ensinos, de certo modo, com uma aparência bonita, como eu disse, que o ouvir era bom para eles, como eles não estavam fundados mesmo, não firmados, né? Eles poderiam acabar caindo nesses enganos. Era isso que Paulo deixou entender, que a maioria deles estavam caindo nisso, eram pessoas novas. Só que algo que me esclareceu na mente, quando eu estava conversando com o Alberto na oração, é em relação a ser novo na fé e em relação a se alicerçar nessa fé. A gente pode entender de maneira assim, de maneira literal, em relação à palavra, que nós entendemos que o nosso ponto-chave para conhecer a vontade de Deus é as Escrituras, é a sua palavra, é o seu conhecimento. Que eu lembrei até como a gente está aprendendo no livro de Tiago, né? Que tem aqueles 4 fundamentos que o irmão N ensinou, né? Conhecimento, que vem do Senhor. Aí, através desse conhecimento, nós vamos ter fé nesse conhecimento, agir mediante a fé nesse conhecimento e assim ter o resultado. Então, o que me levou a entender é que esses novos na fé, o que eles têm que ter de principal, é assim também até aqueles que já são mais experientes na fé, é em relação à intimidade com Deus. O ato de orar, principalmente o ato de buscar entender e compreender a palavra, e o principal, que às vezes, a maioria das pessoas esquece, inclusive que é até citado na palavra, o ato de congregar, o ato de se reunir com os irmãos. Porque nós não somos igreja no individual, nós nos tornamos igreja no conjunto. Então, isso é de extrema importância. Então, esses pontos, esses detalhes que fazem aqueles que são novos e aqueles que estão mais experientes se alicerçarem ainda mais na rocha que é a palavra do Senhor. Esses fundamentos, oração, o apreço pela palavra e o ato de se reunir, de congregar, dar a devida importância de estar juntos reunidos com os irmãos. Porque nós somos igrejas, quando nós somos igrejas, somos um só corpo, voltados para o cabeça, que é Jesus. E só dele que vem esse conhecimento da verdade. Então, para se alicerçar ainda mais, eles deveriam seguir isso. Então, provavelmente, para eles caírem nesses falsos ensinos, não estavam seguindo corretamente esses requisitos, né, para se alicerçar. Então, eles acabavam se deixando levar. Mas pergunto dos irmãos, será que até aqueles que já eram experientes poderiam ser levados a esses falsos ensinos? O Pedro relata que aqueles que eram novos eram o público-alvo, vamos assim dizer, dos falsos mestres. Justamente por eles já saberem que eles eram novos, eles eram mais fáceis de enganar, vamos assim dizer. Mas isso não impedia de maneira nenhuma que até os mais experientes caíssem desses falsos ensinos. Não impedia. Se eles não tivessem, como eu acabei de citar, se eles não tivessem esse cuidado de orar ao Senhor, de ter comunhão, de buscar a palavra, eles estariam propícios a caírem nesses ensinos e a seguirem esses ensinos. Desculpa. Seguindo para o versículo 20, portanto, se depois de terem, é o versículo 20? Não, 19, perdão. Prometendo liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Quando eu estava analisando esses pontos em relação a essas promessas dos falsos mestres,
Infelizmente, é uma situação bem atual, como várias outras citadas na palavra do Senhor, mas esse ponto específico é um ponto bem atual em relação a esses falsos mestres. O que mais nós vemos aí, mundo afora, é pessoa levando milhares e milhares de pessoas a ensinos contrários à palavra do Senhor. Muitas das vezes, esses ensinos são como é citado aqui em 2 Pedro, nesses versículos. São mensagens que, de certo modo, chamam a atenção, né? São mensagens que prendem a pessoa para ouvir de certo modo, são mensagens que... Obrigado, senhor. São mensagens que vão impactar, né, as pessoas. E esse termo, ele é muito usado no contexto denominacional. O ato de impactar, né? Vocês vão sair daqui impactados. Eles usam muito no contexto denominacional. Sim, de fato, a pessoa pode até se impactar. Aqueles que são alicerçados na verdade, quando ouvem os ensinos denominacionais, a gente fica impactado de uma maneira negativa, porque a gente sabe que aquilo que eles estão falando é completamente contrário à vontade de Deus. Mas uma pessoa que está chegando ali, por exemplo, uma pessoa que está num momento de dificuldade, acha uma denominação específica e vê ali aquela coisa bonita, o cara se expressando bem, falando bem, por mais que seja contrário, mas aquela pessoa é nova, ela não sabe direito. Ela vai ver aquilo ali bonito e vai pensar que aquilo ali é de fato a verdade. Infelizmente, isso acontece. As pessoas são levadas a esses falsos ensinos por justamente esse motivo das pessoas criarem uma alegoria. Eles ensaiam tanto, é interessante, às vezes leva a gente a ficar reflexivo, né? Refletindo sobre isso, porque eles têm o cuidado de ficar estudando, estudam muito e às vezes até ensaiam, por isso que na maioria das vezes sai muito bonito. Eles têm esse tempo para ensinar de maneira errada, sendo que era para ele estar se voltando a estudar, mas da maneira correta, conforme a palavra do Senhor ensina. E assim levando mais pessoas para o caminho da verdade, mas pelo contrário, levam mais e mais pessoas para o caminho do erro, para o caminho contrário à vontade do Senhor. Isso acontece com pessoas que não conhecem o caminho, mas quando as pessoas passam a conhecer, é aí que vem o perigo. E o próprio Pedro vai relatar isso. Vamos ler os versículos em diante? Do 20 em diante. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixa enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor se fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Por que que é tão perigoso se deixar levar por esses falsos ensinos após ter o conhecimento da verdade? Um exemplo, para deixar de maneira esclarecida, que eu gosto bastante quando o professor Alessandro usa, é porque só existe dois caminhos: o caminho do Senhor e o caminho do inimigo. A partir do momento que eu conheço o caminho do Senhor, logo eu não sou mais ignorante, porque eu já tenho o devido conhecimento. E se eu tenho o devido conhecimento, que eu devo seguir por esse caminho, e deixo esse caminho para voltar para esse,
Logo, eu já tenho consciência do que eu estou fazendo. Logo, o peso disso será maior. Porque imagine lá no juízo, a pessoa seguiu toda a vida seguindo o caminho errado. Aí chega diante de Deus e fala: Não, Senhor, mas eu nunca conheci esse outro caminho. Eu só conheci esse. Mas depois de a pessoa conhecer esse caminho e mesmo assim continuar seguindo nesse, a pessoa está fazendo o quê com o caminho da verdade? Está rejeitando. Então ela passa a rejeitar, passa a ignorar o caminho da verdade. É esse o real perigo. Porque depois que a gente conhece e mesmo assim se deixa levar por falsos ensinos, o peso será maior, será muito maior. Porque agora não se trata de pessoas ignorantes, se trata de pessoas conhecedoras. Como eu disse, pessoas conhecedoras, se não se permanecerem alicerçadas, estão propícias a cair nesse erro, estão propícias a voltar. Então, cabe a nós continuar sempre em oração, continuar sempre tendo esse apreço de se reunir, dando importância às atividades da congregação. Somos um número relativamente bom de irmãos, né? Assim, no contexto geral. Claro que cada um tem as suas limitações, né, para participar de determinadas atividades. Mas se nós se esforçarmos, se nós se dedicarmos, a gente não vai demonstrar isso para o irmão B ou para o irmão C. Nós estamos demonstrando nosso esforço para Deus. E é Deus quem reconhece o nosso coração. Então, Ele sabe se nós estamos se devotando verdadeiramente ou se não estamos. E se não estivermos, irmão, infelizmente, se não tivermos o cuidado, podemos nos deixar enveredar pelos maus caminhos novamente. Esse detalhe que Pedro queria deixar enfatizado. É esse que era o ponto principal que Pedro queria relatar. O ato de ter esse cuidado, que é após reconhecer, após ter o devido conhecimento, não voltar por esses maus caminhos. Porque esses maus caminhos não vão gerar benefício nenhum, só vão gerar malefícios. Promessas falsas que vão tornar aquele que foi liberto na condição de escravo novamente. Então, que nós venhamos sempre ter esse apreço, ter esse cuidado com a vontade do Senhor, dar importância à oração, orar um pelos outros. Como eu disse, nós somos um só corpo, voltados para um só cabeça, que é Jesus. E que Jesus venha sempre ser o nosso foco, e que nós venhamos nos esforçar ainda mais, porque as pessoas lá de fora, como eu disse, se esforçam para levar pessoas para o mau caminho, e que nós venhamos nos esforçar para trazer essas pessoas para o caminho da verdade, que elas venham conhecer Jesus verdadeiramente.